Segunda Crônicas, capítulo 8, diz o seguinte: E sucedeu que ao fim de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, olha só, ele fez isso daqui em 20 anos, né? 20 anos em que ele edificou a casa do Senhor e a sua própria casa. Que Salomão edificou as cidades de que Irão tinha lhe dado e fez habitar nela os filhos de Israel. É, só para a primeira coisa que a gente pode entender do texto aqui era o seguinte, né? Salomão, ele, ele demorou 20 anos para ele poder fazer a própria casa e a casa do Senhor, né? Então a gente vê uma coisa muito importante em Salomão, que além de ele ter sabedoria, ele tinha, é, ele tinha consistência naquilo que ele estava fazendo, persistência naquilo que ele estava fazendo, né? Então, assim, ele passou 20 anos, mas ele fez a casa dele e a casa do Senhor, principalmente, que era uma obra que o seu filho, o seu pai, Davi, já tinha deixado tudo preparado para ele fazer, né? Então, ele só teve ali que colocar a mão na massa e realmente executar, né? Aí continua dizendo que Salomão edificou a cidade de Irão, tinha lhe dado e fez habitar nela os filhos de Israel. Versículo 3. Depois foi Salomão a Ramate Zobá e a tomou, e também edificou a Tabor no deserto, e todas as cidades das provisões que edificou em Ramate. Edificou também a alta Bet-Horon e a baixa Bet-Horon, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos. Também a Balaate e todas as cidades das provisões que Salomão tinha, e todas as cidades dos carros e a cidade dos cavaleiros, e tudo quanto conforme o seu desejo, Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus, amorreus, perizeus, heveus, jebuseus, que não eram de Israel, dos filhos de Israel que ficaram depois deles na terra, olha só, preste atenção que isso aqui é importante, ó. Dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez os tributários até o dia de hoje. Lembra de uma coisa, né? Quando Deus dá a terra para os filhos de Israel, ele diz que esse povo aqui, ó, né? Os heteus, amorreus, os heveus, os jebuseus, que não eram de Israel, não eram para eles andarem junto com o povo de Israel. Por quê? Se eles andassem junto com o povo de Israel, é aquele velho ditado conhecido nosso que diz assim, né? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és, né? Então, aquele ditado, esse ditado ele diz isso, né? Que você diz com quem você anda e direi com quem tu és. É basicamente isso. Se você andasse com esse povo daqui, a possibilidade de você desencaminhar por um caminho errado, principalmente adorando outros deuses, era muito grande, né? E esse povo ficou na terra e no reinado de Salomão, ele colocou eles como tributários, né? Mas ainda assim eles ficaram lá no meio do povo de Israel, o que no futuro gera um problema muito grande para eles. Porém, os filhos de Israel, Salomão não fez servos para suas obras, mas eram homens de guerra, chefes dos seus capitães, capitães de seus carros e cavaleiros. Então, o povo de Israel era o líder, né? E pegaram esse povo e colocaram eles como uma espécie de, quase como se eles fossem escravos, né? Fazer os serviços mais difíceis. Depois destes, pois, eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250 que presidiam sobre o povo, e Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que tinha edificado. Porque disse: Minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares os quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor que tinha edificado diante do pórtico, e isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas e nas solenidades, 3 vezes no ano, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa das tendas. E também, conforme a ordem de Davi, seu pai designou as turmas dos sacerdotes para os seus ministérios, como também as dos levitas, acerca dos seus cargos, para louvarem. Olha só, levitas, cerca dos seus cargos, para louvarem e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque assim tinha mandado Davi, homem de Deus. Então, assim, era fazer o quê? Era manter o culto funcionando, né? Manter o culto funcionando
e manter a adoração funcionando, porque fazendo isso, né, Deus ia se agradou, Davi fez isso, né, colocou lá os levitas para fazerem a parte deles e tudo mais, para que eles pudessem estar ministrando e louvando diante do Senhor, né? E não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou para toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar, e assim se concluiu a casa do Senhor. Uma das 7 maravilhas da antiguidade, né? A casa do Senhor, o primeiro templo de Jerusalém feito por Salomão. Então foi Salomão a Ezion-Geber e Elote, a praia do mar na terra de Edom. E enviou-lhe Irão por meio de seus servos navios e servos práticos do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro. Pensa aí, o tanto de ouro que era. E os trouxeram ao rei Salomão. Um talento, só para você ter ideia, eu vou só fazer uma conta aqui rápida aqui. Quanto é um talento? Um talento equivale a cerca de 30 a 35 quilos, olha só. Então, o talento equivale a 35 quilos, 35 vezes 450. Bora ver quantos quilos foram. Vou colocar aqui 35 vezes 450. 15.775 quilos de ouro, né? 15.775 quilos de ouro. Bora ver quanto é o preço do ouro. Cotação do ouro, né? Hoje. Bora ver quanto que é. 1 grama 366. Deixa eu colocar aqui 15.755. 5.147.473 centavos, R$ 473,60. Então, assim, só dessa leva que eles trouxeram aí, eles trouxeram mais de 15 milhões para o rei Salomão, né?